Esta meditação guiada foi gravada para você, que quer reescrever a sua história pessoal de maneira a mudar modelos mentais formados lá no passado por experiências de dificuldades que até hoje têm impacto em sua vida. Você pode fazer este exercício antes de dormir, ao acordar ou em qualquer momento que escolha. Minha sugestão é que o escute uma vez ao dia durante 21 dias. Escolha um local confortável para fazer este exercício. Você pode se sentar com os pés apoiados no chão e as mãos no colo, apoiando as suas costas no espaldar da cadeira, do sofá ou da poltrona. Você pode se deitar também. Fique à vontade para escolher a melhor posição. Respire fundo. 1, 2, 3 vezes. E feche os seus olhos. Vá voltando a sua atenção para dentro, prestando atenção no seu mundo interno. Se existe algum ponto de tensão no seu corpo, tudo bem sentir o que você estiver sentindo agora, porque à medida que faz este exercício, vai aprendendo a relaxar o corpo, a relaxar a mente, saudável e naturalmente. Respire, relaxe o seu corpo. O que vamos fazer hoje é enviar uma mensagem à sua mente inconsciente para que ela se transforme de uma maneira positiva e crie um novo modelo mental para aquela história antiga em que você se via incapaz de criar relacionamentos saudáveis, de maneira que ela aprenda a cada dia a te ajudar. Respire, relaxe o seu corpo, relaxe a sua mente. O que vamos fazer hoje é enviar uma mensagem à sua mente inconsciente para que ela transforme aquela parte da sua história que fez com que você se visse de uma forma distorcida, que fez você acreditar que não é capaz de iniciar relacionamentos por si mesmo, que não tem atrativos, que não é uma pessoa interessante. Enfim, vamos tirar a lente da mentira para que você possa ver a vida através da lente da verdade. Sim, você pode aprender a cada dia a confiar em si mesmo. Pode desenvolver uma comunicação autêntica, saudável consigo mesmo e, como consequência, com os outros, seja nas relações em família, com amigos, no trabalho e na relação amorosa. Respire, relaxe, prepare a sua mente agora, respirando suavemente, soltando o seu corpo, soltando os pensamentos, soltando o peito apertado, à medida que deixa a minha voz ir conduzindo você à cura de si mesmo. Sim, você pode ir relaxando mais e mais, gerando bem-estar, conforto, saúde. Sim, você pode viver este processo saudavelmente. Sim, você pode se curar, você pode aprender mais e mais a se relacionar consigo mesmo, com as pessoas, com a vida e ser feliz. Sim, você pode.
Respire, se centre e apenas ouça a história que vou te contar. Você não precisa fazer nada a não ser me ouvir e relaxar. Vamos lá. Uma vez, em um passado longínquo, um garoto se interessou por uma garotinha. Ele queria dizer muitas coisas a ela, queria brincar com ela, mas não tinha coragem de se aproximar. E quando, de alguma maneira, pensava em fazer isto, não tinha mesmo coragem, ou algo acontecia e ele não chegava até ela. O tempo passou e ele ficou só observando de longe, e a garotinha nunca soube que tinha um admirador. Ela provavelmente teria ficado muito feliz e brincado muito com ele, que era um garoto bacana, mas como estava naquela fase natural de sentir vergonha, ele não foi até ela e deixou o tempo passar. A partir dali, ele começou a usar óculos. E sempre quando ele estava com estes óculos, ele pensava de uma maneira muito estranha. Com aqueles óculos, ele pensava que era incapaz de se relacionar e que o que ele conseguia fazer era postergar as coisas até ver que não tinha mais tempo. Ele se achava incapaz, ele achava que não tinha nada interessante. Ele realmente parecia que não estava gostando de si mesmo mais. Aqueles óculos tinham esse efeito sobre ele, e ele cresceu usando, e acabou esquecendo que os óculos tinham este efeito negativo e confundiu tudo, pensando que era ele que fazia tudo errado, que era ele que era incapaz de se relacionar positivamente. Obviamente não era ele, mas ele não sabia disto e foi acreditando naquela história, foi acreditando que não era capaz e foi esquecendo que na verdade não eram seus olhos, eram os óculos. Que pena, que pena. E aí foi como aquela história do tigre. Você conhece a história do tigre? Eu vou te contar agora, mas antes... Respire, relaxe, se solte, enquanto eu conto esta história para você. É a história de um tigre que se perdeu na floresta quando era pequenininho e foi encontrado pela mamãe gata e criada com uma família de gatos. Ele foi aprendendo a fazer tudo que um gato fazia e com o tempo ele aprendeu até a miar. Até que um dia uma tigresa que passava por ali ficou espantada olhando aquele tigre no meio daqueles gatos e não entendeu nada. Ficou completamente pasma. O que acontece aqui que aquele tigre está ali no meio de gatos? Completamente espantada, interessada naquela situação, ela chegou perto dele e disse: Ei, você não é um gato, você é um tigre. Você pode muito mais do que pensa que pode. Cai na real. Entre em contato com a sua natureza, porque você é um tigre. Então, naquele momento, o tigre começou a resgatar dentro dele aquela força, porque realmente ele não era um gato, ele era um tigre. E então, a vida dele começou a mudar, porque ele soube quem era de verdade. A mudança aconteceu, o sinal estava claro. O mesmo acontecia com o rapaz. Ele confundia os seus próprios olhos com os óculos antigos que levava no rosto. Ele praticamente não conseguia se enxergar e por isso se sentia feio, fraco e vivia nessa mentira, sem enxergar a sua própria beleza e charme. Até que um dia, caminhando por um museu chamado Inhotim, em Minas Gerais, ele se deparou com uma mostra de arte em uma sala com muitos espelhos. Ele teve a oportunidade de se contemplar por vários prismas e foi então que percebeu que estava usando óculos. Sim, foi neste dia que ele percebeu que seus olhos não eram seus óculos. Talvez você fique curioso para saber o que aconteceu com ele
depois daquele dia, não é mesmo? O que posso te adiantar é que uma cura aconteceu. Mas enquanto eu não te conto mais uma parte da história, você pode respirar fundo um pouquinho mais, se aprofundar nesta experiência. Sim, você pode. Relaxe, relaxe, solte-se enquanto você pensa como a cura vai acontecendo de maneira saudável e confortavelmente. Isto mesmo, solte-se, solte-se. É hora de relaxar, é hora de desestressar. É hora de diminuir o ritmo dos pensamentos e sentir a vida com o coração aqui e agora, porque o coração não nos engana. O coração jamais distorce a própria visão. Só a mente faz isso. Então agora é hora de olhar a vida com os olhos do coração. Você pode se lembrar também de focar a sua atenção nos seus pés. Pode sentir a sua presença no momento presente, no agora. Sentir-se inteiro, aqui e agora. E enquanto segue relaxando, relaxando mais e mais, eu vou cantando para você mais uma parte desta história. Vamos lá! Lá na sala de espelhos, no Inhotim, o rapaz, já homem, entendeu por que sentia tanto incômodo. Aqueles óculos eram pequenos, não serviam mais, distorciam a sua visão. Só que ele tinha medo de tirá-los, ele tinha medo de não enxergar, de não saber voltar para casa. Ele não sabia o que viria depois. Ele estava tão acostumado a ver com aqueles óculos. Pouco a pouco ele foi se dando conta de si mesmo. E ele viu que, apesar de precisar de óculos novos, ele podia viver sem aqueles antigos. Ele se lembrou também da primeira vez que o usou. E isto foi esclarecedor. Ele entendeu a origem de tudo. E entender isto foi crucial para a sua cura completa. Então, naquele dia, ele optou por continuar com aqueles óculos, porque ele tinha medo, e voltou para casa. Mas agora não tinha como negar. Ele já tinha consciência de que usava óculos, e que estavam pequenos, e que estavam distorcendo a sua visão. Então ele começou a observar o que realmente via, a falar sobre o que via. E teve a oportunidade de saber que os óculos realmente ofuscavam e distorciam a visão que tinha da própria vida, de si mesmo. E ele voltou ao Inhotim e entrou de novo na sala de espelhos. Ele foi e voltou várias vezes, e depois de algumas tentativas, ele conseguiu tirar os óculos. E quando ele tirava os óculos, aquela sensação de incapacidade de se relacionar não sumia totalmente, mas ele ficava em dúvida se era incapaz ou não. Esse é um dos casos que a gente sabe que a dúvida é um grande benefício. A gente chama isso de o benefício da dúvida. Ele começou a duvidar daquela incapacidade. E talvez você esteja pensando agora: o que vai acontecer com ele depois desta revelação tão importante? A curiosidade é uma característica das pessoas inteligentes. E então, você respira, relaxa, se solta um pouco mais e percebe que algo vai mudando dentro de você. Sim. E você sabe o que aconteceu com ele? Ele foi ao oftalmologista. Ele fez um exame completo, que você sabe bem o que é.
e ele soube que uma nova visão lhe faria muito bem. Fez novos óculos e, quando os colocou, veio um pensamento com muita força. Eu faço o que precisa ser feito para me sentir bem, me sentir ativo e realizar o que eu quero. Engraçado, toda vez que ele colocava os óculos, ele ouvia essa frase: faço o que precisa ser feito para me sentir bem, me sentir ativo e realizar o que eu quero. E mais uma vez ele ouvia: faço o que precisa ser feito para me sentir bem, me sentir ativo e realizar o que eu quero. E este pensamento fazia se sentir mais forte, e ele começou a enxergar a si mesmo sem distorções. Ele notou, a partir de então, o quanto as garotas olhavam para ele e percebeu que enxergava a vida com mais nitidez. Com a lente da verdade, ele não tinha medo de cair, não tinha medo de esbarrar em nada, ele simplesmente fazia o que precisava ser feito. Ele ia fazendo as tentativas e ia acertando, acertando, e tudo ficava mais fácil. O seu mundo mudou por inteiro. E quando ele conheceu sua esposa, ele a viu de verdade também, e pôde enxergar seus filhos e educá-los usando esta lente da verdade. Ele não se esqueceu dos primeiros óculos e contou a história para os seus filhos, para que eles ficassem atentos e pudessem ter uma visão exata de si mesmos e serem felizes também. É claro que ele teve problemas na vida, como todo ser humano, mas problemas que ele sabia resolver muito bem, porque ele fazia o que tinha que ser feito e ficava à vontade com ele mesmo, e ele assumiu o próprio poder. Sim, esta história é uma história que mostra êxito, e isso acontece quando você tem a coragem de reescrever a sua história aqui e agora. E com esta história em mente, sabendo que a sua mente mais profunda está processando e reprocessando os modelos mentais negativos ligados ao passado e transformando-os positivamente, para que você faça agora, no momento presente, essas mudanças que são tão boas para você. Vá voltando a sua atenção para o mundo externo, mexendo devagar os pés, as mãos, e quando estiver certo de que agora pode se ver com olhos de ver, que pode viver a sua verdade, abra os seus olhos completamente renovado e feliz. Muito bem!